Olá, amigos do Saúde Fora de Série, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos dar continuidade ao tema das gorduras e nós vamos conhecer as artificiais. Vamos saber como elas surgiram, como elas são feitas, como elas conseguiram transformar o padrão alimentar de toda uma geração e as repercussões disso sobre a nossa saúde. Então fica comigo até o final deste vídeo, porque conhecimento liberta e traz muito mais bem-estar, saúde e energia. No nosso último encontro, nós falamos sobre as gorduras boas. Vimos como elas são classificadas, as diferenças entre elas e onde elas são encontradas na natureza. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre um tipo de gordura que, infelizmente, está presente nas refeições da maioria das pessoas. Os óleos e as gorduras vegetais hidrogenadas, as artificiais. Elas são feitas industrialmente e são oferecidas como uma substituição das gorduras saturadas naturais, aquelas que vêm da banha do porco, do bacon e da manteiga. Conhecer como elas surgiram e como elas invadiram a nossa alimentação é uma história meio forte e cabeluda, mas muito importante para que a gente tenha o conhecimento necessário na hora de escolher aquilo que vai fazer parte da nossa alimentação. Para entender sobre isso, nós precisamos voltar um pouquinho na história, lá atrás, antes da era industrial. Lá no Oriente, as gorduras utilizadas na alimentação, elas vinham exclusivamente do coco e da palma prensados a frio. Já aqui no Ocidente, as gorduras consumidas vinham de origem animal, da banha do porco, do sebo, do bacon e das manteigas. E é dessa forma que as gorduras estavam presentes na nossa alimentação. E as coisas permaneceram assim até a chegada da Revolução Industrial, com toda aquela sua maquinaria precisando de muito óleo para se manter funcionando. Este óleo vinha da caça das baleias, até que elas foram quase extintas. Então passaram a fazer o óleo extraído da prensagem do caroço do algodão, uma cultura que estava em grande expansão na época. E o uso deste óleo de caroço do algodão foi uma grande saída, uma grande alternativa para as indústrias. Mas com o avanço dos combustíveis fósseis e o refino do petróleo, ele ficou obsoleto, caiu em desuso. Ficou completamente sem valor. E nesta época já existia a empresa Procter & Gamble, que produzia sabões do óleo de coco e da palma, através de um processo recém-inventado chamado de hidrogenação. E logo ela percebeu que o óleo do caroço do algodão estava muito mais barato que o do coco e da palma. Então ela resolveu substituir a sua matéria-prima. Passou a fazer os sabões a partir do óleo do caroço de algodão. E até aí, tudo bem. Mas acontece que durante o processo de fabricação desses sabões, eles notaram uma semelhança muito grande com a banha do porco, uma gordura básica da alimentação daquela época. E aí não precisa ser muito esperto para adivinhar o que eles fizeram. Isso mesmo, eles tiveram a brilhante ideia de vender este produto como um substituto da banha do porco. Foi exatamente assim que nasceu o primeiro óleo e a gordura vegetal hidrogenada, o óleo de algodão Crisco. Mas é claro que ele não foi aceito assim do dia para a noite. Foi preciso um grande investimento em marketing, com campanhas direcionadas principalmente ao público feminino, atingindo diretamente o coração das donas de casa, com mensagens de um novo produto que deixava a comida muito mais saborosa, crocante e não deixava cheiro ao fazer frituras na cozinha. Imaginem o impacto que isso gerou, ainda mais quando se falou para essas mulheres que elas não precisavam mais ficar batendo as manteigas. Bom, para quem não sabe, o processo de fabricar uma manteiga artesanalmente à mão é muito trabalhoso, tem que ficar por muito tempo ali batendo sem parar aquela nata do leite para que se transforme em manteiga. Lembrando que naquela época ainda não existia liquidificador doméstico na maioria das casas. E como parte desta campanha, eles também lançaram aqueles famosos livrinhos de receitas. E claro que todas elas vinham com o óleo e a gordura vegetal Crisco. E foi dessa forma que, aos poucos, eles foram substituindo na cabeça das pessoas a tradicional banha do porco e a manteiga vinda do leite pelo óleo e a gordura vegetal Crisco e também pela margarina, um produto que eles passaram a fabricar e que até então não existia. Mas para alavancar ainda mais essa mudança no padrão alimentar daquela época, a Procter & Gamble foi um pouco mais além. Ela encontrou uma instituição recém-formada por médicos que se dedicavam a assuntos ligados ao coração, mas ainda uma instituição completamente sem expressão naquela época. Entre esses médicos estava o Dr. Ancel Keys, um fisiologista americano que tinha acabado de criar a sua hipótese dieta-coração, onde ele condenava as gorduras saturadas de origem animal de serem as responsáveis por provocar as doenças cardíacas. Foi através de um patrocínio da Procter & Gamble que esta instituição ficou conhecida mundialmente do dia para a noite. É a Associação Americana do Coração, a famosa AHA.
Ela foi paga para ler num programa de rádio as recomendações para se evitar cozinhar com as gorduras de origem animal, como a banha do porco e a manteiga vinda do leite, porque elas eram responsáveis por causar as doenças cardíacas, e substituí-las pelo óleo e a gordura vegetal Crisco, recém-lançadas. Infelizmente, essas orientações ainda estão marcadas nas diretrizes nutricionais e na memória de milhares de pessoas ao redor do mundo. Como eu falei no nosso último vídeo sobre as gorduras boas aqui no canal, essa hipótese dieta coração do Dr. Ansel Keys nunca passou de uma hipótese, nunca foi confirmada. Essa proposta foi na contramão daquilo que se buscava evitar, as doenças cardíacas, a obesidade, diabetes, câncer e Alzheimer. Todas essas doenças figuram hoje no topo dos problemas de saúde pública no mundo. Conhecer o processo de fabricação desses óleos é importante como um processo de conscientização na hora de escolha daquilo que realmente queremos ter como alimento. O óleo é extraído das sementes, e não de todo o vegetal, através da prensagem a frio ou então utilizando-se solventes. Depois esse óleo vai ser misturado com água a 70 graus e vai para uma centrífuga, onde vai ser separado fosfolipídios, metais pesados e pigmentos. Este processo é chamado de degomagem, que é o processo de retirada da goma. Depois é preciso arrumar a acidez, arrumar o pH, fazer a neutralização através da adição de hidróxido de sódio, a soda. É a reação dessa soda, desse hidróxido de sódio com ácidos graxos livres do óleo que vão formar o sabão. Então ele tem que ir de novo para uma centrífuga para separar isso. De um lado sai o óleo e do outro lado sai a borra com o sabão. E quando chega neste ponto, este óleo tem um aspecto horroroso. Ninguém usaria se o visse. Ele tem um cheiro horroroso, provocado por substâncias como acetonas, os aldeídos, os ácidos graxos oxidados e até o tocoferol. E a cor também está muito ruim. É como se ele estivesse sujo por causa de resíduos como os aldeídos, os peróxidos e os metais pesados. Para resolver isso, ele precisa passar por um processo de desodorização, onde este óleo é colocado numa contracorrente de vapor d'água que arrasta todas as substâncias que dão mau cheiro. Depois ele vai ser seco novamente para poder receber o carvão ativado e uma porção de terra, argila clarificante. Isso, num sistema de vácuo, vai proporcionar a cor ideal e aceitável para o consumo. Este processo é apenas o refino do óleo. A partir de agora, ele vai sofrer o processo de hidrogenação. Para isso, ele vai ser levado para uma caldeira numa pressão de 15 atmosferas e a uma temperatura entre 150 a 220 graus Celsius. E lá ele vai ser bombardeado por moléculas de hidrogênio. Mas para isso, para que essa reação aconteça e ele agarre o hidrogênio que está sendo bombardeado ali, ele vai precisar de um catalisador, um acelerador dessa reação. E para isso é utilizado o níquel em pó. No último vídeo das gorduras boas, eu expliquei a estrutura química das gorduras. A gordura poliinsaturada é aquela que faz uma dupla ligação com o carbono vizinho. E durante o bombardeamento desse hidrogênio lá nessa caldeira, essa dupla ligação se rompe e agarra um desses hidrogênios. E a gordura poliinsaturada vai se tornando saturada. Quando esta hidrogenação acontece de forma parcial, nós temos o óleo líquido, o óleo vegetal que você está acostumado a comprar em garrafa PET. Quando esta hidrogenação é feita de forma completa, este óleo se torna sólido e aí tem-se a gordura vegetal que é utilizada na maioria dos restaurantes e fast food. E estes óleos e gorduras passaram a fazer parte do padrão alimentar pelo mundo afora, fazendo parte não só das refeições, mas também de todos os alimentos industrializados, como bolos, doces, salgados, pães. Um dos principais motivos desses óleos e gorduras serem utilizados em grande escala é porque eles aumentam a validade do produto, eles não estragam nas prateleiras. Claro, eles são plásticos e também eles aumentam a consistência, eles dão crocância. Claro, eles são plásticos. Outro ponto importante é que na natureza, as duplas ligações que ocorrem entre os carbonos deixam os hidrogênios sempre do mesmo lado, numa configuração chamada de cis. Já no processo de hidrogenação dos óleos, ao quebrar esta dupla ligação, o hidrogênio adicionado passa para o outro lado da cadeia e ficam na conformação trans. Essas gorduras trans são comprovadamente muito prejudiciais à nossa saúde cardiovascular e para o nosso metabolismo geral. E para resolver essa situação, a indústria passou a fazer a interesterificação das gorduras, que é adicionar metóxido de sódio como biocatalisador a este óleo hidrogenado. Isso faz com que a posição das gorduras nessa cadeia se alterem,
ficando livre dessas posições trans. O problema é que os estudos da interesterificação das gorduras no corpo humano são muito poucos, mas nos animais já é conhecido que eles aumentam o índice de glicose no sangue, fazem resistência à insulina, aumentam o colesterol LDL, aquele que não queremos ter, diminui o HDL, aquele que é bom e que queremos ter. Além disso, eles também aumentam a secreção de citocinas inflamatórias e o risco de desenvolver aterosclerose, as placas de gorduras. Outro ponto importante que precisamos ter consciência é que quando consumimos os óleos vegetais hidrogenados, eles provocam um desequilíbrio nas proporções de ômega 3 e ômega 6 no nosso organismo. Estes dois ácidos graxos são importantíssimos para o nosso corpo, mas para isso eles precisam estar num equilíbrio, numa proporção que varia entre 2 a 3 ômega 6 para cada 1 ômega 3. A Organização Mundial da Saúde recomenda que a cada 5 ômega 6 que temos no organismo, precisamos ter 1 ômega 3. Mas quando houve a troca das gorduras de origem animal para as gorduras e óleos vegetais hidrogenados, essa proporção ficou entre 20 ômega 6 para cada ômega 3, causando um desequilíbrio. Em algumas localidades ao redor do mundo, essa proporção pode chegar a 20, 30, até 40 ômega 6 para cada ômega 3. Essa quantidade de ômega 6 no nosso corpo é exorbitante, é muito inflamatória, leva ao aparecimento daquelas inflamações crônicas subclínicas e isso é responsável pelo aparecimento de doenças degenerativas como o câncer, o Parkinson, o Alzheimer, esclerose múltipla e as doenças autoimunes. É por isso essa febre que todo mundo tem de tomar ômega 3, porque ele é anti-inflamatório, ele equilibra essa proporção. Mas na verdade o que provoca esse desajuste, esse desequilíbrio, é o excesso de ômega 6 que a gente recebe da alimentação feita com os óleos e as gorduras vegetais hidrogenadas. Bom, gente, eu avisei que ia ser um assunto forte e cabeludo, né? É bem pesado saber de tudo isso, mas faz parte de um processo de conscientização daquilo que queremos colocar na nossa alimentação. Por isso, agora eu te chamo a uma reflexão. Sabendo de tudo isso, como você se sente olhando para aquele frasco PET de óleo vegetal hidrogenado aí na sua cozinha? Será que você se sente à vontade comendo alimentos feitos à base deste produto? E quanto aos alimentos industrializados, os restaurantes e fast foods? Você acha que dá para ter saúde consumindo esses óleos e gorduras vegetais em praticamente tudo que comemos? Toda mudança, num momento inicial, requer um certo esforço. É preciso atitude e determinação para dizer um sonoro não a esses óleos e gorduras artificiais na nossa alimentação e voltar a consumir as naturais, que são muito mais saudáveis. Bom, e se você chegou até aqui firme e forte junto comigo, eu acredito que você considera esse assunto importante. Então eu peço o seu apoio ao canal, deixando um comentário, um like, fazendo a sua inscrição e compartilhando este vídeo com os seus amigos e familiares. Agradeço imensamente a sua presença e companhia por aqui. Até o nosso próximo encontro.